você já fez a avaliação da história, já entregou para a professora, no caso para mim, então você vai agora fazer, porque ainda continua as atividades, né? Nós temos aula, então você vai ouvindo essa aula para você realizar a atividade. A aula continua. Você já prestou atenção que nós vamos estudar agora o capítulo 5. Então, pega lá na sua apostila o capítulo 5. E nós vamos estudar as primeiras civilizações do Oriente Médio, tá bom? Vamos aprender o que nesse capítulo, professora? Nós vamos aprender sobre a importância dos rios Tigre, Eufrates e Jordão. Esses rios foram muito importantes para o surgimento das primeiras civilizações. E quais são essas primeiras civilizações que nós vamos entender? Os sumérios, os acádios, os babilônicos, os hebreus e os fenícios, tá bom? Então são essas civilizações que nós vamos aprender. Vamos lá na página 368, povos mesopotâmicos. O que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra entre rios, tá bom? O rio Tigre e Eufrates foram muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. As pessoas que viviam ali nessa região da Mesopotâmia, eles faziam represas e reservatórios de água. Os rios eram tão importantes para a agricultura e também eram importantes para o transporte de mercadorias e as pessoas também para se locomover ali por meio da navegação, né? Então as pessoas faziam transporte ali, o seu deslocamento através de barcos, né? Enfim. Na Mesopotâmia havia muita água e por isso o solo era muito fértil e isso ajudou muitas pessoas que viviam naquela região. Então as pessoas viviam uma qualidade de vida ali boa, porque elas conseguiam plantar, conseguiam ali colher alimentos para conseguir comer e sobreviver. Atualmente, hoje, se nós vamos falar ali, atualmente a região da Mesopotâmia é o atual país lá do Oriente Médio. E quais são esses países? O Iraque, o Kuwait, a Síria e a Turquia. Então, esses são os países que atualmente era a Mesopotâmia. Portanto, nessa região da Mesopotâmia, começaram a surgir as primeiras civilizações. A Suméria, a Acádia, foram essas primeiras civilizações. Nós vamos ver essas primeiras civilizações ali que desenvolveu na Mesopotâmia, nessa região da Mesopotâmia, tá bom? Mas antes de explicar um pouquinho sobre essas civilizações, eu preciso que você entenda o que é civilização, o que essa palavra significa. Essa palavra significa o seguinte: é um conjunto de características próprias da vida social, política e econômica e cultural de um povo, de um país, de uma região, tá bom? Então, civilização é isso tudo, é um conjunto de características próprias de um povo que está ali. Tá? Cultura, política, economia, tudo ali se transforma em uma civilização. Então vamos agora, já que você já entendeu o que é civilização, vamos agora compreender e entender um pouquinho mais sobre os sumérios, tá bom? Olha lá na página aqui, nessa página 368, e nesse mapa está mostrando sobre os sumérios. Então aqui na região da Suméria, olha lá, tem lá escrito Suméria. É essa civilização que nós vamos entender um pouquinho agora. Tem várias cidades. A Suméria, ela tinha várias cidades. E uma das principais era Ur e Uruk, tá bom? Cada cidade tinha um rei. A professora tinha só essas duas cidades? Não, tinha várias cidades. Mas as mais importantes, né, eram essas duas que eu acabei de citar. Cada cidade tinha um rei, cada cidade cuidava do seu território. Como se diz, cada cidade, cada um no seu quadrado aí, cada um se resolvia ali e cada uma trabalhava naquilo que gostava, principalmente a agricultura, praticamente todo mundo trabalhava na agricultura. O que sobrava dessas pessoas que trabalhavam na agricultura, as pessoas tinham que levar nos templos, e lá nos templos, os sacerdotes, eles faziam a divisão desse alimento. Por que ele fazia a divisão? Tinha pessoas que não trabalhavam na agricultura, então tinha que ter alimentos para elas. Então quem que eram essas pessoas que não tinham alimentos, que não trabalhavam na agricultura, professora? Os soldados, os escribas, os artesãos, os construtores. Então os sacerdotes, eles dividiam esses alimentos e mandavam para essas pessoas que não trabalhavam na agricultura, porque senão morriam de fome. Toda essa distribuição era registrada e escrita com a escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme eu já expliquei para vocês o que é.
Eles tinham os templos chamados de zigurates, e esses templos eram dedicados para os deuses. Tudo que acontecia de bom e de ruim, os sumérios falavam que era por causa dos deuses. Então, por isso que eles faziam tantos templos dedicados aos deuses deles, tá bom? Geralmente, eles também faziam oferendas e sacrifícios para esses deuses. Os sumérios, eles foram ótimos matemáticos, ótimos astrônomos, artesãos, inventores. Eles eram excelentes nessas áreas. As cidades estavam sempre brigando umas com as outras. Por que elas estavam brigando ali com as outras? Por causa de terra. Uma queria mais um pedaço maior, outra queria outro pedaço maior. Então, as cidades estavam sempre em conflitos umas com as outras, tá bom? Sabe qual que foi o motivo da decadência dos sumérios? Foi o esgotamento do solo, porque eles plantavam tanto, que o solo não estava aguentando mais. Começou a sumir os nutrientes da terra, a terra começou a ficar infértil. Elas não conseguiam, a terra não aguentava mais de tanto que plantava, tá bom? Então a terra não tinha mais nutrientes para conseguir fazer grandes colheitas como eles faziam anteriormente. Aí essas cidades começaram a perder poder, a ficar mais frágeis, a perder um pouco mais de poder. Então outras cidades mais poderosas começou a fazer o quê? A conquistar essas cidades que estavam perdendo poder, né? Na Suméria. E quem que será que conquistou essas cidades da Suméria? Quem que conquistou? No próximo link, lá na próxima aula, nós vamos descobrir quem que foi que dominou essas cidades ali da Suméria. Vamos lá? Clica lá e volta aqui comigo para a gente descobrir.